Olá para você que está acompanhando a nossa programação. Está começando mais um Estúdio 1, disponível em todas as nossas plataformas, pela TMW Pix, disponível no Canal 11, a CDN TV, Gigo TV e NX Play. Lembrando que caso você esteja assistindo em alguma das nossas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, Facebook ou até pelo TikTok, quem é assinante de uma dessas plataformas assistiu com bastante antecedência. Então não perca tempo e vai lá assinar ou a TMW Pix ou algum dos nossos parceiros que estão sempre aí passando toda a nossa programação diária. Estamos aqui hoje, eu e Clarissa. Olá, Clarissa. Olá, Vini. Hoje um Estúdio 1 musical. Promete ser muito bom, né, Clarissa? Vai ser um Estúdio 1 muito especial. A gente está com um convidado ilustre aqui, Eduardo Cardoso, natural de Garopaba, 28 anos, cantor e músico. E vai estrear aqui hoje, já tocando uma palhinha pra gente, para abrir o programa da melhor forma possível. Olá, Vinícius. Olá, Clarice. Prazer enorme estar aqui com vocês. Até minha toalha tem seu cheiro, todo tempo é tão distante sem você. Nossas tardes e manhãs de primavera, nossas noites carregadas de prazer. O nosso futuro será tão lindo, imagino você do meu lado sorrindo. Ventos fortes nos levam pra um bom lugar, longe de tudo que possa nos afastar. E assim viveremos felizes pra sempre, vivendo todos os dias um amor diferente. Um amor diferente com a mesma pessoa. Porque quem ama sente, se machuca e perdoa. Porque quem ama se apaixona pela mesma pessoa. Todos os dias, de domingo a domingo, vamos nos apaixonar. Porque quem ama sente, se machuca e perdoa. Porque quem ama se apaixona pela mesma pessoa. Todos os dias, de domingo a domingo, vamos nos apaixonar. Uou, oh, oh, oh. Eduardo Cardoso no Estúdio 1. Maravilha. O nosso futuro será tão lindo, imagino você do meu lado sorrindo. Ventos fortes nos levam pra um bom lugar, longe de tudo que possa nos afastar. Uou! E assim viveremos felizes pra sempre, vivendo todos os dias um amor diferente. Um amor diferente com a mesma pessoa. Porque quem ama sente, se machuca e perdoa. Porque quem ama se apaixona pela mesma pessoa. Todos os dias, de domingo a domingo, vamos nos apaixonar. Porque quem ama sente, se machuca e perdoa. Porque quem ama se apaixona pela mesma pessoa. Todos os dias, de domingo a domingo, vamos nos apaixonar. De domingo a domingo, vamos nos apaixonar. De domingo a domingo, vamos nos apaixonar. Aê, muito bom. Eduardo Cardoso aqui no Estúdio 1, Clary. Eduardo, gostaria que você falasse, é uma música que é uma música sertaneja, mas ela tem uma batida ali diferente, tem um ritmo, tens alguma referência ali para... Porque não é só essa tua música que tu traz uma batida diferente também. Sim. Mas essa, além de ser bem chiclete, né, uma musiquinha boa, mas ela tem um jeito diferente ali de ser tocado. Tu tenta trazer isso para tuas músicas? Então, Vini, essa música eu já compus há bastante tempo. E eu sempre gosto de ouvir estilos diferentes também, pegar algumas referências diferentes para ficar realmente algo mais personalizado, né? Mais autêntico. E eu gosto bastante desse estilo também mais praieiro, assim,
pouco de reggae, um pouco de samba rock. Eu gosto bastante dessa pegada no violão também. Então, várias músicas, eu parto dessa base, assim, porque é um estilo que, além de eu tocar bastante, eu gosto bastante de ouvir também. E é claro que a gente tem que fazer de acordo com como está rolando no momento, né? Mudar, às vezes é preciso inovar com o que está acontecendo mais, principalmente na questão musical, né? É muito importante a gente acompanhar o que está rolando na mídia no momento, mas eu sempre tento levar a essência assim, de algo bacana na letra, algo que leve realmente alguma informação interessante, ligado ao amor, à relação, à vida, enfim, seja o que for, mas que seja algo realmente consistente e não apenas uma coisa de momento, né? Às vezes eu vejo nenhum preconceito contra, nada contra, mas eu não costumo compor sobre coisas simplesmente banais, sabe? Coisas que não tem nada a agregar, apenas talvez para encher o ouvido de qualquer coisa, digamos assim, né? Mas também, se tiver aí na noite dançando, bebendo, a gente topa de tudo um pouco. Inclusive também canta algumas, né? Não é uma coisa que eu componho, mas a galera pede bastante, às vezes acaba a gente tocando de tudo um pouco. E essa questão de tu morar no litoral também, tu acaba utilizando isso como referência, até como tu falou ali, usar um reggaezinho como referência, uma batida, quem sabe, do hip hop, algo assim. Sim. Tu tem utilizado isso nas tuas músicas também? Com certeza. Na verdade, eu cresci, né, mais no lado do sertanejo, da roça, do que da praia. Sendo que eu moro a 800 metros da praia, né? Cresci bem pertinho da praia, mas a família da minha mãe é muito grande e todo o pessoal mais da área da lavoura, rural, enfim. Então, eu cresci mais com essa cultura do que com a cultura das praias em si, né? Sendo que meu pai é filho único e também não tem muito por trabalhar demais ali. Ele não era muito de ir para a praia, enfim. Então, eu acabei trazendo mais essa cultura. Tanto é que o meu foco hoje é sertanejo. Não sei se por influência da infância, da família, da cultura, provável que sim, né? Mas, com certeza, essa questão do litoral, que como você falou, né, de morar perto da praia, dessa pegada mais de reggae, mais praieiro, isso aí com certeza me influencia bastante. Tanto é que quando eu comecei a tocar profissionalmente, eu não ouvia outras músicas, eu só ouvia sertanejo. Não tinha, assim, a menor natureza em ouvir no dia a dia, sabe? E hoje eu ouço mais outros estilos do que sertanejo até, então isso muda bastante, né? Principalmente, depende muito assim, do momento que eu tô também, da fase que eu tô, sabe? Eu ouço vários estilos diferentes e assim como para tocar também, né? Às vezes eu toco bastante em festas particulares, mas toco bastante em bares também. Então, eu vou muito na onda do que a galera tá curtindo naquele momento. Então, posso dizer que assim, eu ouso dizer que eu sou bastante eclético, digamos assim. E tu já falou um pouquinho sobre tuas preferências de gênero, mas como que iniciou teu interesse na música, né? Eu vi que tu começou a cantar ainda criança, mas como exatamente foi? Foi uma influência da tua família, assim? Pior que acho que não teve nada a ver com a família, pior que não, né? Geralmente começa com alguma sementinha plantada ali, né? No meu caso, acredito que não foi algo meio inusitado, na verdade, porque eu fui um dos primeiros da família a começar a cantar assim, né? Na época era eu, a minha prima e outro primo meu, começamos quase na mesma idade, assim, a brincar mais com violão, né? Ter mais esse intuito, assim. Mas eu ganhei o violão com 9 anos e já faz bastante tempo, então na época não tinha muito acesso de recursos, né? Como internet, como escola de música próximo. Então acabei aprendendo mais, assim, com a dica de alguém que passava, que via... Sim, quase um autodidata, então, né? Eu não diria um autodidata, né? Mas, assim, que eu aprendi bastante errando mesmo, sabe? Tipo assim, que daí tirava alguma música, às vezes aí ia mostrar pra alguém, ó, isso aqui tu tá errando e tal coisa, mas aí às vezes pessoas que eu viria só um mês depois, então eu não tinha muito como controlar isso, né?
E aí, depois, acho que o primeiro recurso que tinha era aquelas revistinhas de banca, né? Que tinha cifras ali, que pra mim, quando eu abria a revistinha, eu ficava meio embaralhado, porque não entendia nada. E aí, o mais próximo de mim, assim, que tocava o instrumento era um vizinho meu, porém ele era canhoto. Eu sou destro, então não ajudava muito, ele já é um senhor também. Inclusive, gosto muito dele, foi uma referência pra mim, assim, que eu ouvia muito. Eu ia pra beira do quintal, assim, pra beira do muro, ouvia ele cantar, né? Que ele cantava volta e meia, devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, mas eu ficava ali no quintal ouvindo ele cantar, então com certeza aquilo ali me influenciou bastante. E ali ele tocava sertanejo também? Sempre, ele sempre foi do sertanejo, assim, mais raiz mesmo, né? E aí, depois de eu começar a tocar na infância, assim, com 9 anos eu comecei, e logo em seguida eu comecei a tocar na igreja. Inclusive, acho que tudo tem um porquê, né? A gente às vezes encontra pessoas que nos influenciam, eu posso dizer, eternamente, né? E talvez na hora, naquela fase, a gente não entende isso, mas eu lembro que na época tinha uma senhora que fazia parte do grupo das crianças lá, né, grupo de canto, e ela me chamou para tocar, só que eu falei para ela, não sei tocar. Eu tenho violão, mas não sei tocar. E ela sabia que eu tinha o violão, e ela disse, não, mas vai que tu vai conseguir. E eu, mesmo sem saber tocar, ela insistiu, inclusive um abraço para ela, Kika, Lorena. Eu tenho um grande carinho porque ela incentivou tudo isso, né? Ela, mesmo sem saber tocar, ela mandou lá todo o apoio para eu começar, e mesmo sem saber a gente foi desenrolando até que começou a melhorar na igreja ali. Aí também tinha mais contato com outros músicos, às vezes, né, em alguma comunidade que a gente ia, enfim. E aí logo em seguida já começaram a aparecer outros recursos também, né? Em questão de internet, de mais pessoas tocando, porque pelo fato de tu não tocar um instrumento, tu acaba não conhecendo muitas pessoas que tocam, né? Depois tu começa a tocar, tu começa a entrar naquele mundo. Acho que funciona assim com tudo, né? Sim, vai atraindo daí outras pessoas. Exatamente. Que também tocam, o meu amigo também ela, toca, assim. o meu tio toca, vamos lá no tal evento porque não sei quem também toca. Então tu já acaba tendo mais contato com as pessoas e ali é o famoso network, né? Mas que naquele tempo era um pouco diferente, também funcionava. E nesse grupo da igreja ali, tu só tocava ou cantava também? Como é que ficou? Não, Foi aprendendo a cantar durante eu sempre, espontaneamente, assim, eu sempre tocava e cantava, né? Até porque acho que é mais fácil, eu vejo assim, né? Na verdade, cada pessoa tem uma forma de aprender. Eu vejo que é mais fácil tu aprender os dois juntos, né? Principalmente a questão da voz em si. Mais questão de base, né? De tonalidade, de ritmo. Saber tocar um instrumento já é um passo adiante para tu ter uma base a mais, né? Acredito. E dali do grupo da igreja ali, até chegar um dia se apresentar no palco, foi quanto tempo ali ainda? Bastante. Quando eu comecei a tocar na igreja, acredito que eu tinha uns 10, 11 anos. E aí depois a minha prima começou a tocar também. E o meu tio era muito fã, assim, né, da música, até hoje, né? E ele incentivava muito, ele tinha... o trabalho dele era um pouco diferente do meu pai, então ele podia... O meu pai tinha um mini mercado e ele trabalhava com materiais pesados, então ali depois das 6 horas ele sempre saía para tentar levar ela nos lugares para tocar. A gente ia juntos, né? A gente ia para rádio, para festa de comunidade, vários lugares ele levava a gente. Muitas vezes a gente foi de caminhão, inclusive, que ele tinha um caminhão de caçamba, né? E aí, às vezes, ia a família toda dentro da cabine do caminhão ali. A gente ia, sei lá, 5 pessoas dentro da cabine. E eu, a minha prima Aline, inclusive um abraço para a Aline, para a Tainara também, que muitas vezes foi com a gente. E o tio Hamilton, a tia Marlene, que iam com a gente. Isso é muito legal lembrar disso, né? E a gente já se apresentou várias vezes num programa de rádio que tinha auditório, que era na Imbituba, lá com o Batista Ventania. Inclusive, grande abraço, Batista. Vou encher de abraço aqui. E daí a gente foi colhendo os frutos aos poucos, né? Depois a minha prima mudou um pouco também o ritmo, o estilo dela. Começou a trabalhar com outras coisas. E eu também, a gente acabou parando de tocar junto por um tempo. Mas eu fiquei como se tivesse deixado em stand-by a música, assim, né? Depois disso, acredito que... Aí ainda tocava na igreja, mas ficou meio apagado, assim, porque como eu não eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos na época,
Então, o incentivo do meu tio fazia toda a diferença, né? Claro que eu tinha incentivo da família também, da minha família, mas o meu tio que se disponibilizava a levar, a fazer os contatos e tal. Que Sim, a gente fazer o corre, né? Fazia a se todo o mexer corre, de exatamente. fato pra te Hoje em ajudar. dia quem faz o corre é a gente, né? Mas na época ele fazia isso e fazia toda a diferença. Então ele só chegava, hoje nós vamos para tal lugar que vocês vão tocar não sei onde. Então vamos, né? E aí Eduardo, Ele já era o produtor de já era o vocês. produtor, exatamente. Foi Produtor, mais ou menos motorista, nessa tudo. época, assim, que tu decidiu que a música seria uma carreira, porque até então, enfim, tu era pequeno, tocava na igreja, tocava em festas de família, mas Sim. que momento que tu decidiu, não, essa vai ser minha profissão? Acho que depois que eu falei, né, nesse período que a gente deu uma pausa ali, né, que eu no caso, né, aí meu tio também, depois que a filha dele, a Aline, começou largou um pouco assim o violão, né, ela ainda continuava tocando, mas não quis mais tocar nas comunidades naquela época, assim, não é nem querer, eu acho que ela tinha outros projetos na época, né, enfim, e a gente acabou se afastando um pouco, mas continuava, né, nas festas a gente tocava junto, enfim, e como eu disse, ficou em stand-by ali por um tempo, mas aquilo não morreu, né? Ficou dentro de mim ali, querendo voltar a me apresentar e tal. E aí, com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a pensar na possibilidade de vender o meu show, né? De sair para tocar em barzinhos e tal. E aí, com incentivo também de quem estava ao meu lado, sempre da família, enfim. Aí, acabei... comecei a tocar assim no grito, digamos assim, não tinha muita noção das coisas, né? Até porque quem fazia todo o corre era meu tio, então não tinha nem noção de contato, de equipamento, de som, nada, né? E daí comecei absolutamente do zero assim a ver como funcionava na prática, né? E aí com isso fui aprendendo aí, acredito que foi lá uns 17 anos mais ou menos que eu comecei a tocar profissionalmente, eu posso dizer assim. Hoje, esse ano vão fazer aí 11 anos, faz bastante tempo já. E aí, qual foi o teu primeiro palco? Foi aqui em Garopaba? Meu primeiro palco, eu toquei muito com a minha prima, né? A gente tocava muito em festa de igreja. Então, o meu primeiro palco, na verdade, foi nesse auditório que eu falei ali da rádio lá de Imbituba, né? Se eu não me engano era a rádio difusora de Imbituba, que tinha um auditório lá. E tecnicamente era o primeiro palco. E depois a gente se apresentou em várias comunidades aqui em Garopaba, na rádio de Garopaba também. E aí o palco assim que a gente esperava o ano todo para se apresentar, eu e a minha prima, era da Quermesse, né? Que na época era Talentos da Terra. Sim, até hoje tem o Talentos Isso, da Terra. até hoje tem o Talentos da Terra, mas na época era um pouco diferente, que era geralmente, não sei porquê, até não lembro, né? Faz muitos anos, mas eles deixavam o show para mais tarde do Talentos da Terra. E então tinha acho que foi a primeira vez que a gente se apresentou. Tem fotos lá em casa, tinha um mar de gente assim, tava só eu e ela ali no palco, né, que era voz e violão, eu fazia voz e violão e ela também. Então tinha, sei lá, 6, 7 mil pessoas na praça ali, e as pernas tremendo ali, a gente... Pois é, eu ia te perguntar isso, cara. Porque por mais que tu já tenha tido essa aula com o grupo da igreja, mas certamente vai numa apresentação como essa, deve tremer, né, cara? Com certeza. Bem diferente, né? Inclusive, eu sempre fui, talvez, muita gente não saiba, né? Vou contar um segredo agora. Exclusivo, calma aí. Exclusivo. Pix TV, uma revelação exclusivo, agora. A revelação do mistério meu agora. Eu sempre fui bem tímido, principalmente na infância e na adolescência ali, né? Então, toda vez que eu ia me apresentar na igreja, eu já suava frio, assim, né? Já ficava meio nervoso, ansioso, enfim. E na quermesse, nos palcos maiores, não era diferente, né? Sempre, a gente ia cantar, sei lá, 2 músicas, geralmente, né? Mas aquelas 2 músicas pareciam, assim, 3 horas de show, que eu me tremia toda. E nós dois, né? Ela também era bem nervosa. Mas ainda, contudo, acho que ela era muito mais tranquila do que eu, que ela devia ter, acho que na época, uns 8 anos, que ela era bem menor ainda. E eu não sei se é porque ela não tinha, talvez... A percepção, a né? percepção era uma criança, de que assim. era tanta gente, mas ela sempre foi mais tranquila, assim, mais centrada nessa questão, né? De público. Eu acredito que não tinha tanto nervosismo quanto eu. E
Às vezes a gente falava assim, parava e ficava falando assim no microfone em 30 segundos, eu gaguejava umas 10 vezes assim pra falar, mas aos pouquinhos a gente ainda gagueja hoje, né? Faz isso aqui também. Ainda faço, mas é que antes era 10 vezes por 30 segundos, hoje é 10 vezes por 1 minuto, então já deu uma evolução. Mas em shows como esse, assim, tu teve a oportunidade de encontrar um cara, sei lá, apresentou numa quermesse. Aqui a gente já teve Daniel, Bruna Viola. Todo esse pessoal. Tu já ficou de cara com um cara que era ídolo teu, assim? Tu teve essa oportunidade de ter essa troca de ideia? Nessa época, não. Mas depois tu... Não... depois, assim, já cheguei a entrar no camarim de outros artistas e tal, mas é tudo muito rápido, né, cara? Essa questão, assim, não tem... É diferente de tu sentar pra tomar um café com a pessoa, ou de conversar aqui como a gente tá conversando de boa. Geralmente, no camarim ali, a galera já tá todo na pilha, né? Na correria, um já quer ver o outro, quer dar um abraço, o outro já tá empurrando, quer beijar o cara, quer tirar uma foto, aquela coisa toda. Mas eu lembro que a Aline, ela conseguiu... Aí meu tio, que fez todo o corre lá, ela conseguiu, inclusive, cantar com o Daniel na época. Nossa! Foi bem bacana, inclusive. Eu não lembro exatamente que ano foi, mas ela devia ter aí uns 9, 10 anos ainda. E foi bem legal, assim. Foi mais ou menos naquela pausa que eu falei ali, né? Que a gente cantava junto, depois a gente ficou um tempo sem cantar e ela conseguiu cantar com o Daniel. Foi bem legal mesmo. Inclusive, na época, tu vê, foi a Aline e, se eu não me engano, no mesmo dia, a Mayara Coelho. Que hoje ela já tem, assim, bastante visibilidade, né? E na época foi, assim, que deu um avanço na carreira dela, foi ela ter cantado com o Daniel, porque ela já tinha uma estrada, né? Ela já tinha diferente de eu e da Aline, que cantávamos mais, assim, na comunidade, ela já fazia shows e tudo, sabe? Vocês estavam começando e ela já tinha algo... Exato, a gente era algo mais, assim, posso dizer que quase um hobby, sabe? E ela eu acho que já trabalhava com aquilo até, mas estava ali engatinhando também e deu essa ajuda, né? Com certeza. Tu e a Aline não chegaram a ser uma dupla, de fato, né? No caso, eram 2 cantores ou era uma dupla? Não, a gente revezava, na verdade, né? A gente fazia, aí algumas eu cantava sozinho, outras ela cantava também, muitas vezes cantou com a Tainara. Daí cantava eu e a Aline, eu e a Tainara, a gente fazia várias variações ali. Foi bem legal essa época, assim. Mas não tinha... Aí depois a gente começou a se apresentar, mas a Tainara parou um pouco de cantar com a gente e a gente seguiu mais na dupla, no caso eu e ela, né? Aí como íamos um tempo só nós dois, aí a gente cantou bastante juntos, assim. Era a dupla Aline e Eduardo. Chegamos a ser dupla. E várias pessoas já me perguntaram também, né? Na questão de outra pessoa para cantar, porque principalmente na questão do sertanejo, né? Muito, muito típico. Ainda mais antigamente do que hoje, né? Hoje tem bastante artista solo, na época não tinha tanto. Mas quando trata de unir dois conceitos ali, 2 cabeças, né? Profissionalmente é difícil, mas é que é muito além de uma profissão, né? Como uma sociedade, um casamento, né? Uma dupla sertaneja é quase um casamento, né? Eu ia dizer, eu não tenho tanto conhecimento na causa, mas eu vejo que são muitos irmãos, né? Que assim, desde pequenos, cantam juntos, né? É diferente, assim, de tu se juntar propositalmente com uma certa carreira já percorrida. Que daí né? já começa com conceitos parecidos, culturas parecidas, sim, né? Sim. Eu acho muito bacana quando eu vejo pessoas se unindo para cantar, como não somente dupla, até mesmo banda, né? Que consegue manter a carreira inteira, né? A vida inteira. São bem poucos, eu acredito, né? Sim. Que conseguem manter uma carreira inteira com a mesma equipe ali. Porque é difícil, né? A gente lidar com outras pessoas, com outros conceitos. Por mais que seja algo parecido no profissional, ainda assim tem a questão do pessoal, né? Que é um longo percurso, é muito tempo junto. Quando acaba, tu tá mais junto com a pessoa do que com a própria família, né? Para quem pega a estrada todo dia aí, tem mais esse contato. Então... E às vezes tem irmãos, tem pessoa casal, uma dupla que é um casal, às vezes acaba não dando certo também. A gente tem exemplos aí bem recentes. Exato, de inclusive. Duplas sertanejas que são irmãos e acaba não dando certo, né? Mas, na real, essa questão do dar certo na música sertaneja, ela é bem variável também, né? Às vezes tu tem uma música e com uma música o cara já estoura, as mais tocadas.
Eu não diria nem no sertanejo em si, mas... Na música, né? Na parte artística já tem bastante isso, né? Mas principalmente no ramo musical é bem comum acontecer. Às vezes tu vê pessoas que estouram com uma música, né? É raro, né? Muito raro, né? Geralmente já tem um percurso ali, mas acontece também de a pessoa estourar com uma música ou com pouco tempo de carreira e alguém às vezes está anos ali para conseguir ter aquele mesmo resultado, né? Então varia muito, né? Da questão de produção, de dedicação, desenvolvimento, talento e até mesmo de sorte, né? Porque é um conjunto de coisas, então... São vários fatores. São vários né? fatores, exato. E com relação às tuas composições, foi algo que tu desenvolveu mais tarde, assim, ou desde pequeno tu já tinha esse talento? Não, acho que foi mais ou menos quando eu comecei a tocar violão, porque daí já tinha esse conceito de que tá tocando, né? Tá tocando, tá cantando, já vai compor, né? Acho que já vinha na questão cultural também, já aparecia muito isso, né? Que o cantor já estava compondo, enfim. Então a gente acabava escrevendo, rabiscando. Às vezes eu fazia com meu primo, a gente sentava para rabiscar, às vezes com outro amigo meu, e aí dali às vezes saía algumas músicas, frases, enfim. Mas eu sempre fui muito criativo, assim. Eu sempre gostei muito de inventar coisas, não só na música, em tudo, sabe? E como que é esse teu processo de criação, assim, das músicas, de gravação, como que funciona? Então, geralmente primeiro vem um estalo, né? Uma frase, alguma melodia, alguma coisa, daí eu já tento captar aquilo ali, porque além de ser bastante criativo, eu sou bem esquecido também. Então, se eu não marcar na hora, se eu não gravar na hora, às vezes uma simples frase, uma simples melodia, se eu não gravar na hora, depois, quem me conhece sabe, né? Depois já era, não vou lembrar mais, entendeu? É muito difícil. Já teve dia de eu sonhar com a melodia, entendeu? De eu sonhar com uma frase, alguma coisa, eu acordar com aquilo na cabeça. Eu tenho que acordar já escrever, porque senão se esqueço e não tem mais jeito. Então, muita gente não tem essa percepção, né? Mas no mundo da composição, compositores profissionais sentam para escrever música. Então, hoje 2 horas eu vou sentar e vou escrever, entendeu? Vou compor. E para mim nunca foi assim, porque eu tinha a composição mais né? A composição mais como hobby, como eu falei ainda há pouco, faz tempo que eu não componho, inclusive na correria, e a gente acaba deixando de lado, mas é algo que eu gosto muito e que eu pretendo também me dedicar mais em um futuro próximo. Mas eu já estudei bastante sobre isso, já li bastante sobre isso também, já participei de alguns programas, né, que falam sobre composição, sobre gravação, e acho muito bacana essa parte, né, porque muita gente ouve a música por anos, canta junto, inclusive tem muitas músicas, né, que a gente ouve, canta junto e não faz ideia de quem escreveu. Né? A gente acha que o cantor foi tal pessoa, o compositor foi tal pessoa que estava cantando a música, né? O mesmo artista que gravou, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é outro cara que escreveu a música, né? Outra pessoa que teve essa criação e que, inclusive, eu vejo como uma desconsideração, né? É até meio injusto, mas essa pessoa, na maioria das vezes, nunca aparece, né? É meio injusto. Às vezes, em programa de TV, quando tu tá ouvindo a música, o artista cantando ali, aparece embaixo os compositores, né? Mas eu acho que é o máximo que aparece. Raramente um agradecimento ao compositor da música que fez muitas vezes o cara estourar, né? Sim, geralmente são pessoas sem visibilidade, né? Exato. Mas hoje em dia se tornou até um mercado também, né? Sim, muito grande, um mercado muito grande, inclusive. Tem gente que vive só de composição, né? Inclusive, são grandes fins lucrativos, né? Mas, por outro lado, também é algo bem complexo, bem difícil, porque a maioria dos compositores de sucesso hoje, eles começaram junto com o artista que cresceu do zero ali. Ou seja, os dois cresceram do zero, né? Então, estourou o artista, estourou o compositor, né? Digamos assim. Mas a maioria das pessoas hoje compõe, daí já quer jogar no artista que tá no sucesso grande. Já, né? Aí que complica. Inclusive, é uma coisa que como eu disse,
as pesquisas que eu fiz, que eu faço, que eu li já sobre isso, o canal, o negócio certo para ter um resultado maior é apostar nos pequenos artistas, né? Confiar em quem está no mesmo nível que tu, né? Porque às vezes a gente fica nessa pilha de, vou mandar para tal artista que vai fazer sucesso, mas é quase impossível tu conseguir ter acesso a um artista assim, né? Imagina quantas centenas, milhares, sei lá, de música um artista nacional não recebe, né? Para ouvir, para gravar. Então, muitas nem chegam até ele, né? Então tem tudo isso. E com relação às tuas gravações, tu acaba fazendo essa produção aqui em Garopaba mesmo ou em outra cidade? As últimas músicas que eu gravei com um parceiro em Tubarão, Cássio Beluco. Legal. E eu gravo, geralmente eu gravo assim no celular, um rascunho, algo só para não esquecer a melodia, né? Depois começa a desenvolver aquilo, daí a gente acaba criando mais coisa. Inclusive o Cássio, que foi o rapaz que gravou lá, ele criou várias questões ali, várias coisas na melodia, ele é muito bom. Eu gosto bastante do trabalho dele também nessa questão. E criou bastante detalhes que eu só dei uma ideia assim, ele já começou a desenvolver algo parecido, né? Então isso é bem bacana. Dali vai surgindo outras ideias, né? Essas últimas que tu gravou também é onde elas têm... tu fez a gravação no estúdio e elas têm uma batidinha ali que ela traz um diferencial também para o que a gente tem de sertanejo hoje também. Foi uma ideia tua, foi uma ideia dele de trazer essas batidas diferentes, esse ritmo diferente? Na verdade foi um conjunto, acho, mas eu queria algo mais assim também, né? Como eu disse, eu sempre prezo pela essência, né? do que eu busco, do que eu vivo, mas também a gente tem que estar um pouco ligado à mídia, o que está rolando mais no momento, né? Então, aí a gente tentou incluir um pouco de cada coisa, né? Da questão da essência, da mídia, das tendências, da questão mais praieira ali, como a gente falou, né? De essa pegada mais pop, mais reggae, enfim. E acho que esse é o meu maior, assim, intuito, sabe? É misturar isso, assim, não ficar algo muito fechado em um gênero só, né? Eu vejo muito, principalmente aqui na nossa região, eu vejo muito preconceito com o sertanejo em si. E é algo comum, mas que me deixa triste, por outro lado, porque não era para ter preconceito entre gêneros, entre artes, né? Mas já aconteceu de eu ser proibido de tocar sertanejo em algum lugar que eu ia tocar, entendeu? Então são coisas mais que às vezes até assustam, né? Eu particularmente, assim, quando eu vou tocar em um lugar que já tem essa vibe mais pop, mais praieira, eu já tento suavizar mais, né? E o sertanejo, às vezes, traz algumas letras mais pesadas, enfim, principalmente o sertanejo mais antigo, né? De embriaguez, de traição, enfim. E até o atual tem bastante isso. Sofrência. Sofrência, a famosa sofrência. E não que quem tá na beira da praia não sofre, não pense isso, hein? Mas sofre também. Só que sofre na praia. Sofre na praia, daí sofre diferente. Então, eu sempre tento suavizar mais, porque tem no sertanejo também alguns artistas que têm essa tendência mais pop, né? Mais leve. Por exemplo, eu sigo bastante Jorge Mateus, Mateus e Cauã, são artistas que eu acho bacana por ter um estilo mais leve, sabe? É difícil tu ver uma música de Jorge Mateus com algo que vai desagradar alguém, entende? Então, não é que eu quero agradar a todos, nem, né? Não tem como agradar a todos. Mas a questão é ser algo mais popular e mais leve, né? Sem nada muito agressivo. E hoje, se não... Claro, tu falou, né? Tu tem toda uma referência de família e de música que tu assistia lá no início, do próprio cara que tu aprendeu a tocar, ele também tocava sertanejo. Mas hoje, se tu não tivesse toda essa influência lá do início, se não fosse para tocar sertanejo, tu estaria tocando outro gênero? Tu vê assim, eu acho que eu me daria muito bem tocando isso aqui também. Talvez, cara, talvez. Eu já pensei, inclusive, em fazer uma banda de reggae, algo assim, porque eu acho bem bacana, eu gosto bastante.
Mas, por outro lado, também eu sempre tive um pezinho no sertanejo, como tu falou ali, né? Então, acho que é questão de... Eu diria mais que um pezinho, uma veia, sabe? Uhum. Porque eu cresci também, né? Eu já tive gado, cavalo. Então, eu gosto mais desse lado, né? Da roça mais mesmo. da roça, com certeza. Então, até hoje eu gosto bastante. Então, são essências, né? Que a gente traz. E por que não misturar isso, né? Fazer algo mais... unir o útil ao agradável. É o que eu busco fazer, né? Na verdade. Mas, como eu disse, às vezes tem que relevar muita coisa, mas uma das coisas que eu percebo é que, apesar de ter esse preconceito com o sertanejo que eu falei ali, depois de um certo momento, o pessoal, vamos supor, quando a galera tá bebendo, principalmente, né? Aí começa a desenterrar músicas mais específicas, né? Não diria nem desenterrar, mas a puxar do fundo do copo, né? Do fundo do baú, né? Quando acaba a bebida... Tipo quais músicas a galera Tipo quais? Já teve vezes de eu tocar na beira da praia e, como eu falei ali, né? Eu tentar manter mais estilos pop, algo mais leve e tal. E daí, depois de um certo ponto, tocando ali, comecei a tocar um pouquinho de sertanejo ali, a galera, opa, ele sabe tocar Boate Azul, toca Boate Azul. Aí eu toquei Boate Azul na beira da praia. Então, agora tá muito em alta o famoso fundo da grota. Todo mundo pede fundo da grota. Não era tanto assim antigamente, mas hoje todo mundo pede fundo da grota. É uma música bem raiz, gauchesca, que tem tudo a ver com sertanejo, na verdade, né? E esse tipo de música, como eu disse... quando toco, muita gente vibra, né? Gosta de ouvir, às vezes se sente muito mais entusiasmados do que todas aquelas outras que eu vinha tocando há 1 hora, sei lá. Porém, se começasse com aquela, muitas vezes a pessoa fica com certo preconceito, né? Que depende do horário também. Exato, né? foi o que eu falei na questão São vários fatores de aí. bebida, de horário. E Sim. não é que a música vai ser agressiva, mas é porque hoje eu tento filtrar mais isso na questão da sensibilidade, né? Tanto auditiva quanto visual. Então, se eu chego num lugar e tá todo mundo mais tranquilo, jantando, almoçando, enfim, já começa com algo mais leve e depois, de acordo com a galera vai se animando, já vai se mudando. aquecendo também. Exatamente. Eduardo, e tu comentou com a gente antes que tu participou de uma banda, né, em 2021. Como que foi essa experiência? Isso, foi bem legal também. Um abraço pra galera da Top Banda. Foi uma experiência bem bacana. Eu sempre tive curiosidade, sabe? De trabalhar com banda na questão de ver exatamente como funciona, né? A questão toda a função por trás dos palcos, estrada, e, enfim. E foi uma experiência bem bacana porque já deu para sentir um pouquinho de como é. Claro que foi algo bem leve, assim, mas Top Banda é uma banda já bem antiga de Tubarão. Eles tocam há muito tempo. Tocam em outros estados, já tocaram em vários eventos grandes, assim, inclusive muitos réveillons aqui em Garopaba. E eles têm já, né, uma base mais forte nessa questão de estrutura, de ônibus. É uma família realmente, né? E aí, com tudo isso, a gente vê que são percursos bem diferentes, né? Diferentes de, por exemplo... ultimamente eu tenho tocado bastante por aqui, então eu saio 7 horas, chego em casa 2 horas da manhã, digamos assim, né? Então a maioria, não estou falando assim uma coisa mais generalizada, mas é uma coisa leve, porque eu vou para longe, ao mesmo tempo estou perto, saio para tocar, mas no outro dia estou em casa, no mesmo dia, e aí deu para ter um pouco de noção assim de como é difícil para quem viaja bastante, né? Para artistas grandes que viajam bastante, ou às vezes nem tão grandes, mas que, por exemplo, banda de baile, né? Geralmente não são artistas grandes, mas que têm uma longa estrada, né? Bastante percurso de questão de... muita cidade que acaba desgaste, percorrendo também. Muito, né? muito. E como eu já imaginava, né? Eu já sabia, na verdade, a classe artística não tem muita consideração, né? Infelizmente não tem a consideração que deveria no nosso país. Então, é muito comum tu chegar num lugar para tocar e não ter comida pro cantor, por exemplo. Não ter comida pra banda. Daí tu tem que sair à caça de comida. Às 2 da manhã. Entendeu? Muito comum. Ainda não digo às 2 da manhã, porque aí seria mais compreensível, né? Sim.
Por exemplo, várias vezes a gente saiu daqui de Tubarão, né? Na sexta e chegou domingo em casa. Pra tocar em um show só. Então, isso é desgastante, né? E muitas vezes, chegava no local, se era algo mais isolado, assim, que era bem comum também, eventos mais isolados, às vezes era, sei lá, 3, 4 quilômetros para ir um restaurante, uma padaria, algo assim. Sendo que a gente só tava com ônibus, então era tudo uma dificuldade de deslocamento, né? Tem essa questão. E aí a questão também de desconforto na estrada, calor, enfim, estrutura, né? Infraestrutura, isso aí é bem complicado para a questão artística. Eu acredito que seja um grande motivo de muita gente desistir, inclusive, né? Eu imagino. E, o Eduardo, a gente vai querer saber um pouco mais sobre o que tu já passou na estrada. Cheguei a virar, fiquei nervoso. Faz parte. A gente vai querer saber um pouco mais sobre o que tu já passou na estrada, esses perrengues que se passa aí na vida de cantor. Mas isso é no próximo bloco, porque a gente vai encerrar esse bloco. Só que antes de encerrar, a gente vai pedir pra te tocar uma música aí de autoria tua. Qual que tu vai tocar aí pra gente? Gostaria de saber qual que é a... E agora? O que a gente vai ouvir nesse momento? Eduardo Cardoso no Estúdio 1. Então, a gente tava falando bastante ali sobre... Quer eu baixo um pouquinho? Acho que dá bom, né? A gente tava falando ali bastante sobre a questão de outros estilos e tal. E eu vou cantar Vem Pra Minha Vida. É uma outra composição que eu fiz que no final tem... no começo ela tem uma pegada um pouco mais pop. No refrão lembra um pouco da vaneira. E no final ainda um pouco de rap, talvez. Então foi uma mistura que a galera... É uma das que a galera gosta mais, assim, né? Pela letra. E eu vou aproveitar para comentar que na composição dela, eu tinha escrevido já praticamente a música inteira. E no final, fiquei ali... Às vezes é bem comum isso acontecer na composição, né? Ficou uma parte ali por escrever que faltava alguma coisa e eu não conseguia completar. Daí chegou um amigo meu lá em casa, a gente começou a matutar junto. Arthur Bento, abraço. E aí eu dei uma sugestão, ele deu mais uma melodia aqui, a gente acabou tendo o final da música ali. E a ideia era alguma coisa que pudesse oferecer, né, para mulher, oferecer para quem eu amo, além de dinheiro, né, além de prazer, pessoal, outras coisas, né? Então, aí surgiu essa parte do final, vocês vão ver. Deixa eu te mostrar o meu ponto de vista. Eu tô solteiro e você também. Se eu te contar, você não acredita. Sonhei que você era minha refém. Mas você virou o jogo, me algemou na cama, acorrentou meu coração, me jogou na cara que me tem nas mãos. Vem pra minha vida, segue o meu conselho, vem me namorar. Te prometo tudo e tudo que o dinheiro não pode comprar. Vem pra minha vida, segue o meu conselho, vem me namorar. Te prometo tudo e tudo que o dinheiro não pode comprar. Te prometo, meu amor, mas só vou se você for. Sem passado, sem rotina, seja do jeito que for. Te prometo, meu amor, nosso cachorro pastor, nossa cama bagunçada de tanto fazer amor. Mas você virou o jogo, me algemou na cama, acorrentou meu coração, me jogou na cara que me tem nas mãos. Vem pra minha vida, segue o meu conselho, vem me namorar. Te prometo tudo e tudo que o dinheiro não pode comprar. Vem pra minha vida, segue o meu conselho, vem me namorar.
prometo tudo e tudo que o dinheiro não pode comprar. Te prometo, meu amor, mas só vou se você for. Sem passado, sem rotina, seja do jeito que for. Te prometo, meu amor, nosso cachorro pastor, nossa cama bagunçada de tanto fazer amor. Eduardo Cardoso no Estúdio 1, voltamos já, não sai daí. Olá, estamos de volta aqui ao Estúdio 1, para você que está acompanhando pela TMW Pix, disponível no canal 11, também pela CDN TV e pela NX Play e Gigo TV, ou pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram ou pelo TikTok. Lembrando, claro, que caso você esteja assistindo pelas redes sociais, saiba que os nossos assinantes da TMW Pix já assistiu essa entrevista bem antes, então não perca tempo e vai lá fazer a sua assinatura, que está com preço muito justo e vale muito a pena. Você está acompanhando toda a programação da Pix TV diariamente. Eu estou aqui novamente com a Clarissa, com o Eduardo Cardoso e primeiro bloco já estava bem musical, ficamos sabendo bastante coisa aí dos bastidores da vida do Eduardo Cardoso, e agora a gente vai querer saber um pouquinho mais, né, Clary? Com certeza, agora a gente vai se aprofundar aí na vida pessoal dele, vai contar alguns perrengues aí que passou, e a gente vai começar o bloco com mais uma música autoral desse rapaz natural aqui de Garopaba. Tenho pensado seriamente em você, mas quando vejo eu já estou sorrindo. Eu tenho medo de me aproximar demais, mas no momento sinto que já estou envolvido. Nossa amizade me encanta e só de lembrança dos nossos carinhos eu fico arrepiado. Com o seu jeito de menina, mulher que me fascina, eu sinto que o seu lugar é aqui do meu lado. Lembro de nós dois na praia e você de mini saia, de mãos dadas comigo, olhando pro mar. Sinto que nossos desejos se transformam em beijos. Venha logo pros meus braços que eu quero te amar. Lembro de nós dois na praia e você de mini saia, de mãos dadas comigo, olhando pro mar. Sinto que nossos desejos se transformam em beijos. Venha logo pros meus braços que eu quero te amar. Yeah, yeah, yeah. Menina, mulher, nossa amizade me encanta e só de lembrança dos nossos carinhos eu fico arrepiado. Com o seu jeito de menina, mulher que me fascina, eu sinto que o seu lugar é aqui do meu lado. Lembro de nós dois na praia e você de mini saia, de mãos dadas comigo, olhando pro mar. Sinto que nossos desejos se transformam em beijos. Venha logo pros meus braços que eu quero te amar. Lembro de nós dois na praia e você de mini saia, de mãos dadas comigo, olhando pro mar. Sinto que nossos desejos se transformam em beijos. Venha logo pros meus braços que eu quero te amar. Yeah, yeah. Venha logo pros meus braços que eu quero te amar. Yeah, yeah, yeah. Venha logo pros meus braços que eu quero te amar. Eduardo Cardoso aqui no Estúdio 1. Eduardo, essas músicas você já falou lá no início, claro, você tem todo um trabalho de escrever elas, tem todo um processo, mas elas fazem parte, alguma delas fazem parte da tua vida, tem algo que ela é relacionado à tua história, à tua vivência, algo que surge contigo e que te dá uma inspiração, ou é algo que dá na cabeça e sai somente? Boa pergunta, Vini. Acho que sim, cara, tem alguma ligação com a questão pessoal, né? Porém, acho que as primeiras músicas eu tinha mais isso, sabe? De pensar em uma questão específica, em uma relação específica, em alguém especificamente. Hoje não, hoje eu penso na questão da música mesmo em si, sabe? De deixar a música melhor. Às vezes eu começo com uma ideia, talvez sim, uma referência de uma relação, de um momento, de uma fase, de um dia, mas dali vai surgindo outras ideias e muitas vezes sai totalmente do ponto de referência que eu tive lá no começo e vai para outro lado, entende? Então depende muito para que lado
eu acabo pendendo, né, durante a composição ali. Isso varia bastante. Pro sertanejo é melhor estar amando ou estar sofrendo para fazer uma música? Olha, acredito que pro sertanejo sofrendo é o canal, sofrendo com um copo de cerveja do lado. Sofrendo por uma guampa, né? Não conheço muito, mas assim, geralmente é isso, não né? necessariamente, mas na maioria das vezes. Mas acontece bastante no mundo sertanejo. Mas o mundo sertanejo também, Eduardo, a gente tem visto ele mudar também bastante, né? A gente passou pela fase aí do sertanejo universitário, agora a gente vai vendo, ele vai se mudando e aí coloca um forró no meio, pega uma batida diferente. Então acho que o sertanejo, principalmente se tu for comparar com o modão sertanejo que os nossos pais escutam, aquele programa de domingo, de manhã, que o pai botava na música, só modão sertanejo. Certamente tu tinha essa referência também. E ele vai alterando assim. Onde tu acha que o sertanejo ainda vai chegar com toda essa mistura, se vai permanecer? Cara, eu acho que as tendências vão chegando e as mudanças vão acontecendo. Não tem como frear isso, né? Questão de... as fases que a vida torna, as mudanças, né? Antigamente tinha muitas músicas sertanejas que tinham referências na roça, por exemplo, né? Na lavoura, pegava na enxada e ia pra roça, sabe? Então, pequenos detalhes que hoje em dia tu não vai ouvir mais, porque acaba que a música popular, né? Porque para mim a música popular brasileira é a música que está sendo ouvida pelo brasileiro popularmente, não é necessariamente um estilo específico, né? Então, une vários estilos. E aí, hoje tu vai fazer uma música que tu quer que o brasileiro ouça, provavelmente vai ter que cair no dia a dia do brasileiro em si. Então, antigamente era pegar no cabo da enxada, hoje em dia talvez pegar um ônibus para ir para trabalhar, né? Ou trem, metrô, seja mais comum em cidades grandes, por exemplo, né? No nosso caso aqui, pegar a prancha para ir para o mar, né? Então, são frases comuns que tu ouve, às vezes se tornam até clichê, mas que sim, faz parte da vida de muitos, né? E aí, como ela falou da guampa ali, né, do sertanejo, tem sim muita ligação com isso, porque é uma coisa que muita gente acontece, né, não necessariamente de traição, mas acontece muitos problemas na relação que acabam sendo algo clichê, né, algo comum na vida de outras pessoas, né? Então é comum, por exemplo, tu ver pessoas que se relacionam muitos anos com alguém, né? E não tem algo mais sólido, e de repente deixa aquela pessoa e começa uma relação recente que se transforma em algo muito melhor, um exemplo, né? E daí, escrevendo uma música sobre isso vai se encaixar na vida de muitos brasileiros, porque isso é uma coisa comum, né? Assim como a questão da traição, por exemplo, assim como a questão de um bar que tu conheceu a guria, por exemplo, né? Muito comum tu conhecer alguém em um bar. Então, se tu falar na música que tu conheceu a moça no bar, isso aí já vai ser um start para... identificável para muita gente, né? É isso, identificação, atual, exatamente. Uhum. É uma auto-identificação, né? Então, a pessoa, a partir do momento que se identifica, vai sentir mais prazer em ouvir. Inclusive, no mundo da composição, é bem indicado que a primeira frase da música tem uma isca para a pessoa, né? Como se fosse uma atração para a pessoa continuar na música, né? Por exemplo, coisas que são comuns na música, né? Por exemplo, uma música que já é velha, mas que eu lembrei agora do nada. Como esquecer o beijo que você me deu. Por que ele tá com dificuldade de esquecer o beijo? Como foi o beijo? O que aconteceu lá? Daí a pessoa vai ficar na música para ouvir mais aquilo, né? Então são pequenas coisas que tu vai, às vezes, subconscientemente te prende na música, né? Saber por que o cara quer que risque o nome dele dali. Eu quero que risque meu... Olha, tu já puxou uma coisa mais do fundo do baú, né? E faz todo sentido, já é uma frase, sim, prende, né? É uma frase que prende. Quero que risque meu nome da sua agenda, mas por quê, né? Eu vou continuar ouvindo para saber o que vai dar disso aí. E hoje em dia não precisa mais continuar ouvindo, porque todo mundo sabe essa música de cabeça, né? O do lado já canta pra ti, se tu fala essa frase. Se esquecer, o outro já canta, virou um hino, né?
E, Eduardo, entrando um pouquinho agora na tua vida pessoal, né? A gente fez uma vasta stalkeada na tua vida aí, né? E a gente ficou sabendo que, alguns anos atrás, acho que 2012, né? Tu passou por uma questão grave aí de saúde e eu queria que tu me contasse um pouquinho como que foi exatamente passar por isso. Então, acho que em 2012, mais ou menos, eu estava descobrindo, né, um problema que eu tinha. Talvez até um pouco mais para frente, mas eu acho que foi por aí. Aí eu passei mal, comecei a ter alguns sintomas, procurei o médico e descobri que eu tinha uma espécie de tumor no cérebro. Isso, é claro, me chocou bastante, né? Mas principalmente... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 18. Uhum. E foi bem assim... bem marcante aquilo na minha vida, né? Porque foi algo que mudou bastante coisa, né? Depois que eu descobri que eu tinha um problema mais grave assim, eu comecei a mudar o foco da minha vida para isso, né? Então, até mesmo a música eu deixei um pouco mais de lado, não só por causa disso, na questão da época eu estava também trabalhando com algo que não está na biografia, mas eu tinha uma lanchonete nessa época. E é totalmente diferente, né? Nossa, sim. Já fui pescador, já fui dono de lanchonete, boiadeiro, umas coisas mais... Então, tô bem eclético, assim. E nessa época da lanchonete eu tinha muito problemas, né? De questão de estresse, de serviço mesmo, porque acabava... Não era minha intenção, mas acabava necessitando um pouco mais de atenção nessa questão. E depois eu descobri, né, na sequência, que esse tipo de problema... causava convulsões epiléticas. E as convulsões epiléticas, elas vêm com mais facilidade quando há mais estresse, quando há mais nervosismo, enfim, tudo que une essa questão de estar mais aflorado os nervos ali, vai prejudicar e vai ser mais provável que vai acontecer uma convulsão. E aí eu tinha uma espécie de convulsão epilética quando isso acontecia. Tem vários tipos de convulsões epiléticas, né? O meu era algo mais suave, não era tão pesado assim, mas eu ficava cerca de uns 30 segundos a 1 minuto assim, como se desse um pane no sistema, deu tela azul, e depois de alguns segundos ali voltava. Quem estava próximo de mim não entendia muito o que tinha acontecido, que eu ficava meio paradão assim, não chegava a desmaiar na maioria das vezes, mas acontecia, né, esse paninho, eu não conseguia falar, porque era a próxima região da fala, o tumor que eu tinha. Então ele prejudicava nessa questão. Quando acontecia a convulsão, eu não conseguia falar, travava a fala. Se eu tentasse falar, saía como se fosse uma língua árabe, ninguém entendia. Provavelmente eu não conseguia coordenar o que estava falando, né, e botava para fora a voz, mas não saía nada. Não saía nada identificável, aliás. E daí eu me tratei durante uns 5 anos, assim, com remédios, buscando profissionais diferentes, neurocirurgião, neurologista, enfim, vários recursos que eu pude buscar, né? Eu busquei, sempre com a ajuda da família. Muito obrigado, inclusive, minha mãe aí, Madalena Cardoso, Paulinho, muito obrigado, meu pai e minha mãe, por sempre estarem comigo, né? Toda a família, meus irmãos, minha avó, minhas avós, porque sempre estiveram comigo, sempre me deram força para continuar, né? Inclusive, acredito que na época para eles foi um problema muito maior do que para mim, sabe? Porque com 18 anos não estava muito preocupado com os problemas, né? Então eu fazia o que tinha para fazer, corria atrás dos recursos, mas isso não me preocupava muito. Eu notava que era muito mais preocupante para eles. E até que chegou em 2017, eu tomei coragem, eu já sabia, na verdade, né, que precisava fazer uma cirurgia, mas aí, diante de algumas situações também que acabou piorando um pouco das crises em alguns momentos, e também na questão do medicamento em si, né, que vai ficando mais pesado, e aí eu acabei criando coragem e fiz a cirurgia daí, em 2017. Mas tu tinha medo de fazer a cirurgia? Tinha. O que tu tinha medo na... Tinha muito medo, porque a cirurgia, a medicina é algo totalmente diferente da matemática, né? Não dá para ter certeza. Então, não importa aonde tu faça, o valor que tu paga ou não, né? Se vai fazer público ou privado, não tem como alguém garantir para ti, né, que vai dar tudo certo.
É mais questão de fé mesmo, né? E claro, de probabilidade, né, de dar certo ou não, de acordo com as pesquisas, com a medicina, com as estatísticas. Mas por ser uma cirurgia no cérebro, né, de mexer no crânio e tal, é algo mais assustador, assim, eu diria, para mim pelo menos, né. E então me segurei um pouco, digamos que não só eu, tá, acho que a nossa família em si, a minha família, a gente tapou o sol com a peneira até onde dava, sabe, para não precisar passar por aquela situação, porque era mais fácil tomar um remédio e continuar indo ao médico do que fazer cirurgia, né? Era algo mais É menos assustador, na verdade. Menos assustador, né? exato. Menos assustador. Então, e aí, só que eu percebi que o remédio estava me prejudicando também, os remédios, né? Porque eram mais de um e era bastante já, e daí o organismo vai se acostumando. Efeito colateral também. Exato, imagina. tu vai se dopando, na verdade, né? E vai se acostumando com o remédio, necessita de mais, etc. E aí, por ter aumentado também um pouco das crises, eu acabei decidindo fazer a cirurgia também por confiar muito no médico que eu consultei. E ele me passou total confiança, assim, apesar de ser diferente da matemática, como eu falei, ele me passou essa confiança, sabe? E eu nunca esqueço que ele, quando meu pai perguntou, né, para ele, alguns dias antes da cirurgia, ou quando a gente estava marcando a cirurgia, qual é a chance de dar algum problema, né? Ele deu o exemplo de um avião. É como um avião. A cirurgia é como uma viagem de avião. Tem tudo para dar certo. O avião está revisado, os pilotos são treinados para aquilo, o aeroporto está preparado para receber, para decolagem, para aterrissagem, enfim, tudo certo. Mas acontece de o avião cair, né? Então não tem como dar 100% de certeza. É uma questão maior. E graças a Deus deu tudo certo, assim, a cirurgia foi um sucesso. Inclusive o próprio médico falou que eu poderia ficar um tempo ainda sem tendo convulsões, né? E tendo os mesmos sintomas que eu tinha antes, pelo fato de ficar aquela pequena falha ali, né? Ou vai se acostumando o organismo, enfim. E eu acho que se tive convulsões, foram assim 2 ou 3 pequenas convulsões, bem menos do que tinha, e depois nunca mais tive. Então, graças a Deus, me curei totalmente, assim. Por ficar ali próximo da região da fala, os médicos certamente devem ter falado para ti, ou se passava isso na tua cabeça, tu chegava a ficar com esse receio também, poxa, eu sou cantor, será que vai me afetar na minha carreira também, futuramente? Muito, muito, muito. Porque eu acho que, além de cantor, eu sempre gostei muito de falar, né? Dá pra perceber, né? Eu tô falando aqui, se fazem uma pergunta, eu respondo em 15 minutos. Então, eu não conseguiria ficar sem a fala, acredito. E mexia muito comigo, principalmente por essa questão, né? Porque às vezes faz uma cirurgia, ou sei lá, claro que tudo né? A gente ficaria preocupado, mas se fosse algum membro específico, vai fazer uma cirurgia no pé, se der algum problema, ainda assim tu tem o outro pé, tu vai conseguir caminhar, né? E não que seria algo mais simples, né? Também seria, mas para mim, né? A fala mexia muito mais comigo. Então, depois que o médico, né, comentou comigo que não seria algo tão perigoso assim e tal, foi me dando confiança, né? Mas por ser próximo à região da fala, se causasse algum problema, se tivesse uma sequela, provavelmente eu ficaria sem falar por alguns meses ou até pro resto da vida. Então isso aí ou ficaria com alguma sequela na voz, por exemplo, né? Na fala em si, né? Meio talvez falhando, não tem como saber, mas já aconteceu o caso, né, desse tipo. Então isso aí me assustava bastante. O agradecimento, certo, deve ter ficado gigantesco. Provavelmente deve ter te apegado muito à tua fé também. Muito, muito. Tu deve ser, parece, pelo que a gente te acompanha, um cara que tem bastante fé. Nesse período, assim, reforçou ainda mais? Como é que ficou esse período, assim, pra ti? Cara, assim, eu sempre fui um cara muito grato, assim. Sempre tive muita gratidão, tudo que aconteceu na minha vida, que ainda vai acontecer, e até mesmo pelos perrengues que a gente passa, eu sempre tenho gratidão, porque eu acho que tudo tem um propósito. E depois da cirurgia em si, acho que essa meu conceito, sabe, sobre a vida, sobre agradecer, sobre viver, acho que triplicou, assim. No momento que eu abri os olhos e que eu estava
me mexendo, que eu consegui falar, para mim foi como se eu tivesse ganhado uma vida de presente, sabe? Não tem explicação assim para definir o tamanho da minha gratidão. Inclusive quando eu voltei para casa, foram acho que 2 ou 3 dias depois, eu voltei para casa, eu cheguei em casa chorando assim, mas eu não conseguia segurar esse choro assim, eu chorava muito e até a mãe perguntava se eu estava bem, mas é que eu chorava de gratidão assim, sabe, por estar voltando para casa curado, por estar voltando para casa bem. Isso aí é inexplicável, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi me trancar no quarto e escrever uma música de agradecimento, assim. Então, essa música até hoje eu tenho como uma oração, assim, sabe? Talvez não ficou uma das melhores músicas na questão comercial, mas na letra dela em si, para mim é algo muito importante, assim, que marcou muito a minha vida, sabe? E aí, tu acha que depois a gente vai pedir para te dar uma palhinha dessa música também, logo na sequência? Claro. Sabe, depois de responder essa pergunta. Eu acho que eu queria saber, quando tu trouxe esse agradecimento, tu trouxe também essa música para trazer uma certa... tocar alguém que também esteja passando por uma situação como essa, que nesse momento que a gente está conversando, certamente tem uma pessoa passando pela mesma dificuldade, pedindo, orando também para ter esse retorno, né? Com essa música, tu acha que ela consegue tocar também e sentir aquela energia a mais, acreditar e saber que existe um algo superior? Acredito, cara, acredito muito. E realmente eu escrevi pensando nisso, né? Agradecendo por tudo que eu passei, mas também pensando em quantas pessoas passam por isso diariamente. No hospital também é algo assim que mexe muito com a gente, né? A questão de tu ver, às vezes a gente reclama de pequenas coisas e tu entra no hospital, é como se estivesse levando uma surra do teu próprio pensamento, né? Uhum. Porque às vezes a gente reclama de coisas tão simples, tão banais e tem gente passando tanta dificuldade, né? Então, isso é... E hoje, eu não sei se talvez se aflorou, talvez não, acho que com certeza se aflorou muito, né? Depois da cirurgia, assim, mas hoje, tudo pra mim eu vejo com outros olhos, sabe? Se eu vejo alguém, a forma que a pessoa trabalha, a forma que a pessoa lida com a vida em si, né? De agradecer mais, de não reclamar, sabe? De fazer mais pelos outros. Tudo isso cresceu nos meus olhos, sabe? Em questão de admirar, enfim, de fazer parte disso, sabe? Acho que a questão de reunir coisas boas, né? E somar com elas. As coisas ruins, apenas deixar para trás. Acho que é basicamente isso. Podemos pedir uma palhinha, né, Clara? Com certeza, se puder tocar pra gente essa música. Introdução. A gente agradece. Qual que é o nome dela? Gratidão. Gratidão, meu Deus, começa assim. Gratidão, meu Deus. E como eu disse, né, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no meu quarto e começar a escrever. E eu escrevi a música assim, praticamente inteira chorando, né, com as lágrimas caindo, meio clichê, mas com as lágrimas caindo em cima da folha, assim, porque eu estava muito, muito grato. E, enfim, espero que vocês entendam minha gratidão através da música. Gratidão, meu Deus, por estar ouvindo, enxergando e sentindo tudo que há de bom ao meu redor. Por poder estar lembrando e contando tudo que me aconteceu de bom. Por ter todas as pessoas que me amam e completam a paz do meu coração. Me perdoe pelas vezes que eu não soube ser feliz, aproveitando tudo que me ofertou. Todos os meus erros serviram de aprendizado e os acertos me fizeram ser quem eu sou. Saúde, alegria, a paz de todo dia, família e amigos, é tudo que eu preciso pra viver feliz e por poder partilhar tudo que o Senhor me concedeu. Gratidão, meu Deus.
Gratidão, meu Deus. Eduardo Cardoso, no Estúdio 1. Valeu. Obrigada. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Satisfação enorme. E, Eduardo, agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Harmonize, né? Tu abriu uma escola de música aqui em Garopaba. O que te motivou a fazer esse movimento? Então, Clarice, o meu sócio Jason Correia, gaiteiro, abraço Jason Correia, há muito tempo já, né, ele tinha essa ideia, ele já dava aula, eu acredito, com uns 2 anos, trabalhava de uma forma doméstica, né, ele dava aula na casa dos alunos e depois a gente acabou levando essa ideia adiante. Na verdade, ele me trouxe a ideia já, acho que 1 ano antes de a gente abrir a escola, mais ou menos. E no momento eu não topei, eu fiquei pensando e acabei deixando mais para frente. Pela experiência que eu já tinha passado na lanchonete, eu sabia que administrar algo era algo que ia me consumir bastante, né? Que não era um tempo que eu tinha naquela fase, naquele momento, mas que depois aquilo ficou matutando dentro de mim como seria bacana, né, levar a música adiante, porque em questão financeira eu já teria descartado, sabe? Porque é algo muito complexo, difícil, e teria uma forma mais fácil, né, de crescer financeiramente, mas pensando pelo meu lado de músico, eu não poderia deixar de desejar isso, né, de desejar ter uma escola de música, passar o pouco que eu sei adiante e, claro, somar a experiência de outros professores, de outros instrutores, de outros músicos profissionais com quem realmente quer aprender, tem interesse na música ou mesmo em conhecer como funciona a música, né? Às vezes a pessoa não toca um instrumento porque não tem nem noção de como funciona a música ou de pequenos detalhes assim que com certeza fazem a diferença para dar esse incentivo, esse start aí na vontade de aprender um instrumento. E a escola ali, ela tem mais a presença de jovens, de adultos? O foco ali é mais... Como que é o foco ali de vocês, o público de vocês hoje? Então, cara, quando a gente abriu, desde o começo a gente pensava em ser o mais abrangente possível, sabe? Não apenas por questão financeira, mas justamente pelo sentido da música, né? De ser algo totalmente para unir as pessoas, né? A diversidade, não de separar idades ou gêneros, ou, né? Enfim, a questão ali era a gente trazer vários tipos de instrumentos, de estilos, de pessoas, sendo independente da idade, criança, jovem, adolescente, idoso, adulto. Então, isso é muito bacana, porque desde o começo a gente já teve esse entendimento do público, essa recepção a gente fez para jovens. Em seguida a gente já tinha também musicalização infantil, que inclusive foi uma experiência bem bacana que eu tive quando a gente abriu a escola. Eu fiz um curso de musicalização infantil e eu comecei com as crianças, né? Hoje já são outras 2 professoras que a gente tem que cuidam da parte da musicalização infantil, mas foi uma experiência bem bacana que eu tive também. Eu sempre gostei bastante de criança. Inclusive eu tive participei também de um coral das crianças logo depois da minha cirurgia lá na comunidade do Capão, onde eu moro. Então já tinha uma pequena experiência, né? E foi muito bacana levar isso adiante. É muito gratificante ver as crianças aprendendo, ver que a gente pode levar isso adiante de uma forma a tão longo prazo, né? E além disso aí, de 2 anos a 82, se eu não me engano, 83 anos. De 2 a 83 anos a gente já teve alunos. Ou seja, não tem idade para aprender, né? Exatamente, não tem idade para aprender. E sobre esse teu projeto, então, antes de tu começar a escola, tu já teve vamos dizer, uma escola da tua escola, vamos dizer assim, tu já deu aula para outras crianças também? Como é que funcionava esse curso? Então, não foi bem aula, foi assim,
que talvez eu esqueci de falar sobre isso, né? Uhum. Mas na questão depois da cirurgia ali, além do sentimento de gratidão, eu sempre pensei que seria muito ingrato da minha parte não ensinar algo, não passar algo adiante, né? Por mais que eu saiba pouco, mas levar isso adiante com certeza traria outras experiências, né? Levaria algo de bom para outras pessoas. E daí, na época, tinha um grupinho de canto das crianças lá, que já era administrado por outra senhora lá, a Ângela, inclusive, um abraço para a Ângela. E ela é um grande ser humano, ela faz de tudo assim pela comunidade, independente do lugar que ela esteja. E ela tinha muita dificuldade porque ela sempre teve essa vontade, né, de levar adiante, de trazer as crianças para a igreja, para cantarem. Mas, infelizmente, ela não tinha muito conhecimento musical, né? Então, aí eu comecei a ajudar ela nisso e daí trouxe... As crianças cantavam sem nenhum instrumento, mas uma delas já tocava violão, assim, um pouquinho, e precisava apenas de alguém para dar um incentivo ali, né? E foi o que eu fiz. Aí eu comecei a levar o teclado para lá. Eu não sou tecladista, mas lá eu tocava um pouquinho de teclado. E ela fazia no violão, eu ia dando as instruções para ela. Depois outro menino também começou a tocar violão. O outro já começou a tocar carrom. Então, quando vi, tava quase uma banda já, né? E foi uma experiência bem bacana também, muito gratificante. Hoje, por coincidência ou não, a menina que tocava violão lá com a gente, a Lívia, faz aula de acordeon na Harmonize. Ela tem, acredito que deve ter uns 14, 15 anos, mas já é uma grande música, assim, uma musicista. Ela tem uma percepção auditiva muito boa, é uma menina incrível. E todos os outros, assim, que a gente estava lá, ou pelo menos a maioria deles, né, que eu trabalhei um pouco lá no grupinho das crianças, eu vejo que ainda ficaram com vestígios da música na sua vida, sabe? Um toca violão, o outro toca violino, cavaquinho, desculpa. E isso é muito, muito gratificante. E aí depois, na época da pandemia, a gente acabou parando o grupo, depois vieram outros projetos e na volta a gente acabou dificultando o retorno ali. A Ângela também foi morar em outra cidade e aí por fim a gente não voltou, mas eu ainda tenho a intenção de ainda mais pra frente voltar com um grupo de canto lá, porque era algo bem bacana, assim. Assim como tu foi tocado lá no início. Exato. Foi algo adiante, né? ali, né? Foi algo que eu pensei bastante também, né? Eu tive alguém para me incentivar lá no começo, então nada mais justo do que eu incentivar alguém hoje, né? Quem sabe depois essas crianças lá, daqui a um tempo, estarão incentivando outros também, né? Acho que esse é o objetivo da vida, né? E, Eduardo, apesar de tu estar com o teu violão aqui hoje, o teu instrumento preferido é o acordeon. Na verdade, tem dois instrumentos preferidos, assim, que eu acho muito lindo. Além do acordeon, é o sax também, saxofone. Acho muito legal. Mas eu sempre gostei muito do acordeon. Inclusive, mas eu tenho então um acordeon. Mas então tu toca tudo isso? Não. Eu tenho um acordeon. Gente. Eu tenho um acordeon, mas é mais assim por hobby, por tá. brincadeira e até por gosto mesmo, que eu gosto muito. Mas aprendi a tocar, sei lá, 2 músicas assim, mais ou menos ainda. Mas é uma coisa que eu pretendo... Eu tenho vários projetos, né? Eu pretendo começar a fazer aulas mais pra frente para melhorar isso, não para tocar profissionalmente, mas porque eu acho lindo demais. Inclusive o saxofone eu cheguei a começar a fazer aula ano passado, e aí na temporada acabei parando, mas eu pretendo voltar agora no mês seguinte também com as aulas. Eu acredito que eu fiz aí um mês de aula e pretendo voltar, que é um instrumento que eu gosto bastante. E na escola, tu dá aula de técnica vocal e violão? Isso, na escola eu comecei com a musicalização infantil. E depois, eu canto profissionalmente há 11 anos, né? Vai fazer esse ano. Mas eu nunca tive experiência como professor, né? Como instrutor de técnica vocal. Já fiz bastante aulas de técnica vocal, mas daí eu estou me especializando agora, né? Fiz alguns cursos, estou fazendo ainda outros. E comecei com técnica vocal há pouco tempo. E também o violão, quando precisa, eu dou aula de violão básico também, mas não é o meu foco, né? Eu sempre deixo para outros professores, alguma vez se precisa, eu posso instruir ali no violão básico, mas o meu foco hoje é só a técnica vocal, na escola, né? E hoje, o que tu tenta passar mais para eles, assim? A gente sabe que tem gente que acha que cantor, o cara só nasce com talento, ele pega o microfone e canta, e canta, e canta. Mas tem toda uma preparação, né?
E como que tu passa essa preparação para os alunos? Por exemplo, no nosso meio também. A gente estava conversando sobre isso, né? Que até a gente aqui, a gente acaba usando muito a voz. Então, Sim, claro que também seria interessante a gente ter essas instruções de técnica vocal. Não a gente vai ter uma cantar. aula agora. A desculpa toda, a gente chegou aqui, é para ter uma aula agora de graça. Grátis. De como aquecer a minha voz. Agora já vou fazer, então vou aproveitar para fazer um merchan. Na escola Harmonize, no centro de Garopaba, você pode ter aula de qualquer instrumento que a gente tem disponível lá, inclusive de técnica vocal e de musicalização infantil, totalmente gratuito. Você vai fazer aula experimental, não vai pagar nada, vai entender um pouco de como funciona o ensino, se você gosta ou não, e caso você não tenha interesse, você não precisa pagar nada, tá tudo certo. Mas eu aconselho você a fazer lá seu agendamento da aula experimental, que eu tenho certeza que algum dos instrumentos você vai gostar de aprender, o técnica vocal e musicalização infantil também muito bacana. E agora respondendo, já fiz o merchan, já esqueci da tua resposta, né? Respondendo a tua pergunta, é muito comum isso que tu falou, né? Das pessoas achar que cantar é apenas um talento, né? A pessoa, se nasceu com talento, vai cantar, se não nasceu, não vai cantar. Não é bem assim, né? Inclusive, é bem diferente disso, bem distante disso. Uma coisa que a gente sempre fala, não só na questão da técnica vocal, mas em qualquer outro instrumento, é que a dedicação vence o talento, né? Então, se a pessoa tiver talento, mas não tiver dedicação, provavelmente ela vai ficar para trás comparado com a outra pessoa que talvez não tinha tanto talento, né? Então, isso aí pode variar muito. Eu acho que, sim, existe uma pessoa que já nasceu com talento para algo específico, né? Acredito muito nisso. Questão, por exemplo, talvez de cantar ou de um instrumento específico, né? Às vezes tem alguém que se identifica mais com cordas, mais com teclas, mas tendo vontade, disciplina, dedicação, qualquer pessoa aprende, independente da idade, né? E daí, claro, muda muito de uma pessoa para outra, questão de tempo, de facilidade, por várias questões, né? Inclusive uma delas é essa questão que eu falei de algo mais natural. Mas na questão vocal, eu vejo que muitas pessoas procuram a gente assim, não é para ser um grande profissional da voz, mas simplesmente para saber usar um pouco melhor a voz, né? Até por questão de trabalho muitas vezes, né? E acho que tem coisas básicas que deviam ser inclusive mais divulgadas, como por exemplo o aquecimento vocal. O aquecimento vocal é algo muito importante, devia ser feito por todos os dias. Devido à correria ou até mesmo falta de informações, a maioria das pessoas não fazem, né? E quando tu vai fazer um exercício, seja ele qual for, antes o correto é fazer um alongamento, né? Fazer um aquecimento, não vai acordar, levantar e sair correndo. Então é a mesma coisa com a voz, né? Quando a gente acorda, inclusive, a gente já está com a voz rouca, né? Fica com aquele aspecto mais rouco, talvez, mais grave, né? Porque quando a gente dorme, os músculos incham, né? Relaxam, incham, e a gente acorda com esse aspecto assim. Então, se tu, de repente, for cantar uma música muito alta de manhã, ou gritar, enfim, pode ter problemas vocais por isso, porque tu vai dar como se fosse um choque naquele músculo, né? Então, por isso é interessante a questão do preparo ali, o aquecimento, né? E não só vocal, mas também que a técnica vocal envolve outras coisas, né? Além da respiração, relaxamento também muscular, não só fisiológico do trato vocal, mas também do corpo em si, né? Porque quando a gente está com o corpo mais tenso, né? Mais contraído, isso prejudica também. Então, eu aconselho sim que vocês profissionais que trabalham com a voz também façam técnica vocal, pelo menos aí para entender um pouco mais essa questão, né, de aquecimento, da forma de falar, da forma que tu pode mudar de acordo com a necessidade, com a interpretação, com os teus desejos, né, com os teus intuitos. E uma das coisas que eu falo bastante também é que eu, né, por experiência própria, é mais comum eu ficar rouco, com ter problemas vocais falando do que cantando, porque quando eu canto eu me preparo para isso. Então eu faço um aquecimento vocal, eu me concentro para cantar nos tons corretos, para não exagerar nos agudos, para não
fazer algo muito extrapolante, enfim, tudo dentro dos meus padrões, dos meus limites. Então, ali eu já vou estar zelando pela minha saúde vocal, né? Diferente de muitas vezes conversando, a gente acaba se empolgando e não dá muita atenção, né? Se está falando correto ou não, se está respirando pelo diafragma ou não. Tem vários motivos, né? Principalmente em festas ou shows. Às vezes tu vai falar com alguém, o volume do som está muito alto, tu acaba gritando. Então é muito mais comum eu sair, por exemplo, para uma festa com amigos e voltar rouco do que eu cantar 4 dias seguidos e ficar rouco, entendeu? Sim, volta rouco e surdo, né? Geralmente ali no fundo do ouvido, né? Um zumbido no fundo, né? Exatamente. Até a rotina, né? A gente escuta muitos profissionais do meio também que trabalham com a voz, seja um narrador de futebol também, que a voz para ele é fundamental. Tem profissionais que dentro da rotina deles, eles evitam, por exemplo, água gelada ou algo muito quente, até tomar banho gelado demais, algo do tipo assim, ou o outro já prefere tomar gelado. Isso na tua rotina e para os teus alunos tu tenta colocar também para eles e na tua também? Sim, com certeza. Tem muitos mitos, né, nesse mundo da técnica vocal, não só nisso, acho que em tudo, né, mas eu ouço bastante coisas sobre a questão da água gelada, da hidratação, do tipo de comida, enfim. E são coisas, sim, que podem afetar profundamente, inclusive. Mas que, por outro lado, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que não se afeta muito com água gelada, por exemplo. Eu prefiro tomar água em temperatura ambiente, mas se eu tomar um copo de água gelada não vai me fazer mal. Porém, diferente do que muitos pensam, o que vai te fazer... que pode te prejudicar, não vai ser um copo de água gelada, um gole de água gelada. Vai ser tomar água gelada por um longo período, né? Ou qualquer coisa gelada por um longo período. Porque ele vai, aos poucos, vai afetando. Não vai ser diretamente afetado ali, né? Assim como a questão da desidratação, né? A gente sabe que água é bom para tudo, né? Mas as pregas vocais em si, elas se hidratam cada vez que a água passa por ali. Claro que tem toda a hidratação do organismo em geral, né? Mas diretamente é quando a água passa ali que vai hidratar mais. Então não adianta tomar 2 litros de água seguida, né? Melhor do que tomar 2 litros de água seguida, tu tomar um gole de água a cada 5 minutos, por exemplo, durante 1 hora, né? Então, ou durante o dia todo. Enfim, é o que eu tento fazer, porque sempre está hidratando, né? E tem outros meios também de hidratar diretamente, como por exemplo de nebulização, vaporização com soro fisiológico, enfim, tem vários meios, né? Aí tem questão também o alimento, né? Tem vários alimentos ou bebidas que a gente pode evitar ou procurar se alimentar mais, beber mais para melhorar nessa questão, né? Como a maçã, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, a maçã é um ótimo aliado, porque a maçã ela ajuda a limpar o muco da garganta, né? Ajuda a melhorar o aspecto vocal. E outras coisas também, como o gengibre, são coisas naturais que ajudam. Eu gosto bastante de tomar chá de gengibre, mas tu pode botar um pedacinho de gengibre na água. Tem pequenas dicas que vão ajudar, assim como o lado negativo, né? No caso do não indicado, o álcool, de qualquer forma, não é indicado, né? Claro que tem coisas piores e menos piores, né? Mas sempre vai ser pior do que a água, por exemplo, né? Que a água é um benefício, o álcool vai ser um malefício, independente se for cerveja, uísque, vodka. Então, é comum tu ver cantores, por exemplo, tomando bebida quente, né, que falam que é uísque, o vodka, enfim, para cantar vai aquecer a voz, na hora pode até ajudar, mas depois vai dar um efeito reverso, entende? Eu já bebi e cantei, mas eu busco profissionalmente sempre focar na água, ou pelo menos na maioria das vezes, né, evitar o álcool para ter um desenvolvimento melhor na questão vocal e menos prejudicial, né? Com certeza, e o que o organismo vai aceitando, né? Clary,
Eu vou te dizer uma coisa, a gente fez uma lista de perguntas. Sim. A gente tava aqui, eu tava achando que ainda tinha mais uma meia hora de entrevista. Mais um bloco. Só que estamos chegando ao fim já estamos aí estourando o tempo. Eduardo Cardoso, a gente agradece muito a atenção. Claro que no finalzinho a gente vai pedir para te tocar mais uma palhinha ainda. Por favor. Né, Clary? Com certeza. E aí a gente agradece a quem nos acompanhou até agora pelas nossas plataformas, pela TMW Pix, disponível no canal 11, também pela CDN TV, pela NX Play e pela Gigo TV. E caso você esteja assistindo também pelas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook. A gente agradece muito a sua atenção e reforçando novamente a disponibilidade do Eduardo. Passa aqui para a Clary para finalizar, Clary. Então, Eduardo, também queria que tu divulgasse aí pro pessoal onde que eles podem encontrar tuas músicas, né? Antes de tu tocar aí a última música do nosso podcast, por favor. Então, primeiramente, quero agradecer muito, né, a todo o pessoal aqui da Pix TV, do Estúdio 1, Vinícius, Clarice. Foi um prazer enorme, foi um presente para mim estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha vida pessoal, profissional. E eu até comentei com eles antes, né, que seria fácil para mim falar, porque eu falo demais. Então eles ficaram preocupados, porque tinham poucas perguntas, eles acharam, né? Mas na verdade falaram meia dúzia de perguntas e eu falei 2 horas, então foi tranquilo nessa questão, acredito, né? Foi. Mas faltavam uns 3 podcasts para conseguir. Não, vamos fazer a parte 2 e 3 agora, a gente vai agendar já. Então vamos fazer a saideira. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela audiência, a toda a galera que se conectou com a gente, que ainda vai se conectar, e deixar meu agradecimento a todos mais uma vez. Quem curtiu o meu trabalho, quem ainda não conhece, lá, sigam nas redes sociais, Eduardo Cardoso Cantor. Também disponível aí as minhas músicas nas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer, enfim. Busca lá, Eduardo Cardoso Cantor, você vai encontrar vários conteúdos, várias músicas, vídeos diferentes. E aí, quem sabe a gente se encontra nos próximos bares, nas próximas noites aí em Garopaba e região. Valeu, gente. Vamos fazer então lingerie para finalizar? Bora. Sabe aquele encontro que a gente tá marcando há tempo? Eu resolvi todos os contratempos e hoje a noite vai acontecer. Aposto que a minha saudade é tão grande quanto a sua. Já tô te imaginando só de olhar pra lua. Mas hoje à noite a gente vai se ver. Eu vou expor a cada curva desse seu corpo lindo. Vou me olhar no seu sorriso. Vou te fazer lembrar de tudo que marcou o nosso amor. Me espere no seu quarto só de lingerie, aquela da foto que você mandou pra mim. Cê sabe como eu gosto de te ver assim. Me espere no seu quarto só de lingerie, aquela da foto que você mandou pra mim. Quero acordar do seu lado mesmo sem dormir. Aposto que a minha saudade é tão grande quanto a sua. Já tô te imaginando só de olhar pra lua. Mas hoje à noite a gente vai se ver. Eu vou explorar cada curva desse seu corpo lindo. Vou mergulhar no teu sorriso. Vou te fazer lembrar de tudo que marcou o nosso amor. Me espere no seu quarto só de lingerie, aquela da foto que você mandou pra mim. Cê sabe como eu gosto de te ver assim. Me espere no seu quarto só de lingerie, aquela da foto que você mandou pra mim. Quero acordar do seu lado mesmo sem dormir.
levando chocolate e o nosso vinho. Obrigado, Pix TV. Obrigado, Estúdio 1. Valeu.